Você não me conhece, eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta e formadora. E aqui nesse perfil eu ajudo terapeutas que desejam se tornar um profissional, um especialista no tratamento da ansiedade e depressão, conseguindo ter bons resultados com seus pacientes através da técnica Biomicrohertz. Então, é um prazer estar ajudando vocês aqui hoje, estar falando aqui. Eu vou trazer aqui, por exemplo, 2 estudos de casos que eu anotei aqui para vocês e que eu quero dividir com vocês, tá? Vou colocar aqui o nome da paciente, porque eu vou dar só o primeiro nome, o nome dela é Beatriz, mas para que vocês entendam um pouquinho do que aconteceu. A Beatriz, por exemplo, foi uma miúda que eu atendi, ela tinha por volta de 10, 11 anos, na altura que eu atendi ela, e ela tinha um processo de... Toda vez que se aproximava um animal, ela entrava em espasmofilia, ou seja, em tremores involuntários do corpo dela, entrava numa crise de ansiedade muito grande, e a mãe dela pensou que era porque ela tinha alergia do pelo do animal, e de fato ela tinha alergia de pelo de animal. Ela, por exemplo, ela não podia ter um animal pertinho que ela tinha alergia. E foi engraçado que durante o atendimento a mãe dela disse assim, mas é estranho, Gi, porque a Beatriz, ela sempre teve um apreço muito grande por animais. Só que depois que o Luli morreu, que era o cãozinho dela, ela começou a ter esse comportamento. E eu falei, e como que era a relação dela com o Luli? Ah, ela adorava o Luli, andava para cima e para baixo. Eu falei, com quanto tempo o Luli morreu? Ah, ele morreu com 3 anos. Quantos anos ela tinha quando ele morreu? Ah, ela tinha 4 anos. Então, o Luli estava presente na vida dela desde o primeiro aninho. Sim, o Luli estava presente desde o primeiro aninho. E depois disso, ela nunca mais teve animalzinho nenhum? Não, porque o próximo animalzinho que eu trouxe para casa, ela ganhou uma alergia, que foi um gatinho, e a gente teve que doar o gatinho. Eu falei, peraí, aqui a gente tem um ponto aqui para investigar. É claro que com a Biomicrohertz, o que a gente começa a fazer é mapear essa história desse paciente para perceber o que está acontecendo com esse paciente de forma real, não só hipotética, tá? Porque às vezes a gente, como terapeuta, tem a tendência a ir no hipotético e o hipotético nem sempre é real. Ainda fiz essa semana uma dinâmica com os terapeutas pró na formação, mostrando que às vezes o que a gente acha que é, nem sempre é aquilo. Então, eu precisei fazer esse diagnóstico. As minhas chances de errar são muito pequenas, porque já vão muitos anos de atendimento. Mas para vocês que estão começando, terapeutas, é importante vocês terem uma ferramenta que possa trazer essa certeza se é isso mesmo que aconteceu com a paciente. Então, eu fui fazer um mapeamento da paciente, da pequenina, né, que na altura ela tinha 11 anos, mas a gente precisava entender se tinha de fato um trauma sido vivenciado nessa idade que pudesse ter trazido a consequência da alergia. Comecei a base da investigação, entendendo o processo dela de ansiedade com alergia, com essa ligação que ela ficava com as crises de espasmofilia e, ao mesmo tempo, com o contato, ela começava a ter alergia que ficava dias com processos alérgicos, até tinha que faltar na escola. E foi quando a gente achou realmente o que a mãe dela tinha dito veio a ser comprovado aos 4 anos, dos 4 para os 5 anos dela, ela perdeu o Luli, que era o cãozinho dela. O que fez com que ela, com uma única pessoa que estava sempre com ela, em qualquer situação, para cima e para baixo, que dava um amor incondicional para ela, os pais trabalhavam fora, tinham pouco tempo em casa, e a única pessoa que estava sempre lá para ela era o Luli, era o melhor amigo dela. Quando o Luli morreu, né, quando o Luli faleceu, ela acabou fazendo o quê? Ela desencadeou esse conflito de separação. E aí acabou manifestando esse processo alérgico. Então, a causa da perda trouxe para ela essa alergia como resposta biológica, para que ela evitasse desenvolver novos apegos. Por quê? Se eu não vou me apegar novamente, eu não vou sofrer novamente. Nosso corpo, ele está querendo dizer isso. Ele está dizendo assim, ó, eu não vou me apegar novamente a outro cãozinho, porque eu tenho alergia. E assim eu evito sofrer. Fez sentido para vocês? Vocês conseguiram compreender isso? Ou seja, a partir do momento em que alguém trouxesse um cãozinho para ela, ou um gatinho para ela, ela poderia desenvolver amor. Mas como ela tinha alergia, ela já não conseguia ter contato com o cãozinho ou gatinho. Por quê? Porque se ela tivesse contato e desenvolvesse amor, ela poderia perder. Então é isso que a gente tem que conseguir, terapeutas, investigar na vida do nosso paciente, perceber quais são as respostas, por isso os escudos emocionais, eles são respostas para situações que o meu corpo não está conseguindo lidar, para respostas de trauma, tá? E o que a gente precisa então fazer para ajudar um paciente que está passando por um conflito desses, por exemplo? A gente precisa identificar qual é o conflito. Em primeiro lugar,
identificar. Então, eu quero que, primeira coisa que eu quero que todos vocês, até os terapeutas pró que estão aqui, lindos, maravilhosos, que eu já aproveito e respondo aqui para vocês, amo quando vocês estão na live, quero que todos vocês anotem essa perguntinha-chave, tá? Para a questão de processos alérgicos. Então, hoje eu vou dar esse caminho de processos alérgicos. Eu vou perguntar para o meu paciente: você passou por alguma perda significativa recentemente? Essa é a primeira pergunta. Você passou por alguma perda significativa recentemente? Se o processo de alergia está instaurado, se eu estou numa fase ativa. Se eu não estou numa fase ativa daquilo, mas eu já tive o processo alérgico, eu vou perguntar: na altura que você estava com alergia, você passou por algum processo de perda? Ou você tem sentido, a segunda pergunta, você tem sentido medo de perder alguém ou algo que seja importante? Porque a perda ela não está só relacionada a pessoas. Ela está relacionada a trabalho, ela está relacionada a dinheiro, ela está relacionada à perda de integridade, ela está relacionada à perda de admiração. Então, ela está relacionada com várias coisas. E a gente precisa, como terapeuta, conseguir enxergar o que é que esse paciente está com medo de perder. Precisa conseguir compreender o que é isso de perder para ele. E aí eu venho com mais uma pergunta: isso já aconteceu antes na sua vida? Já aconteceu em outra altura da sua vida você perder algo importante que trouxe para você um processo alérgico? Porque daí eu vou entender se já aconteceu mais do que uma vez. É claro, gente, que aqui eu estou falando para vocês a forma da gente fazer verbalmente e conseguir compreender um pouco do trauma consciente. Agora, como eu sempre digo, né? O trauma consciente, ele é muito mais fácil da gente conseguir compreender. Por isso que, às vezes, um paciente que vai anos num psicólogo, vai anos num processo em que ele possa falar em terapias, ele pode conseguir, sim, ter uma resolução de conflito. Ele pode conseguir ressignificar uma memória traumática. Apesar de que a gente já sabe que quando ele volta a passar por uma situação que ele pensava já ter resolvido ainda essa semana, quando a gente começou a formação com a turma nova, isso aconteceu. Uma terapeuta que está em processo de formação que disse: Gi, eu pensava que eu tinha isso resolvido em gaveta e fui eu fazer o processo de autocura dentro da formação para ativar de novo e eu falar: ai meu Deus, afinal não está resolvido, e ter novamente esses sintomas da âncora de imagem, tá? Mas se vocês não têm uma ferramenta de identificação de mente subconsciente do paciente de vocês, como a biomicrohertz, fica mais difícil de vocês conseguirem compreender. Porque, por exemplo, com a biomicrohertz, o que eu faria com o paciente, eu faria para todos os terapeutas pró que estão aqui, que têm o uso da biomicrohertz em mãos, vocês vão começar o processo de mapeamento entendendo, ok, eu vou querer encontrar o porquê que o processo alérgico dessa paciente aumenta quando ela está em crise de ansiedade. Por que ela tem ansiedade e tem alergia? Processo de perda. Primeira resposta eu já tenho. Então agora eu vou começar a procurar quais são os pontos que estão. E eu vou começar a fazer o processo de procura, de busca, né? Vou ver todos os pontinhos, vou encontrar os pontinhos, ver qual é o pontinho que travou naquela paciente. E a partir desse processo de busca e de encontro, usando a biomicrohertz, eu vou também fazer esse processo de limpeza. Né? Eu vou conseguir aqui restaurar. Imagina, alguns pontos que são muito fáceis de trazer aqui esses processos alérgicos e que a gente sabe que eles podem estar ali com essa alergia, por exemplo, M3, vou lá e daí eu sei, vou fazer a limpeza do ponto identificado, vou ativar e fazer a microlesão, vou fazer aqui em cima para vocês entenderem só quem está aqui, vou fazer como se fosse S5, tá? Que é esse pontinho aqui da paratireoide, e eu vou fazer essa microlesão no paciente através de um áudio Hertz, e depois que eu causo essa microlesão, os macrófagos vão investigar se esse paciente está melhor ou não, e se ele não estiver bem, ele vai regenerar a área afetada. Então, esse é um dos processos. Agora, se não tiver esse processo, a gente precisa fazer um outro tipo de exercício que esse paciente. Eu quero convidar vocês, terapeutas, a terem acesso a essa prática que vocês podem fazer e que de certeza que vai ajudar vocês também a conseguir compreender no paciente. Então, eu quero que vocês façam agora esse exercício comigo, mas no momento que vocês estiverem com o paciente de vocês, vocês façam com o paciente, tá bom? Então, eu quero que vocês inspirem fundo, soltem o ar pela boca com som.
Mais uma vez, inspira fundo. Solta o ar com som. E uma vez mais, inspira fundo, por favor. Deixa os olhinhos fechados. Respirem profundamente, tá? E aí vocês vão pedir para o paciente de vocês imaginarem um momento recente que causou, que trouxe ansiedade para ele. É isso. E agora eu quero que você imagine ou leve o seu paciente a imaginar quem estava perto de você nesse momento e quem que você gostaria que estivesse perto de você nesse momento. Volta a respirar tranquilamente. Essa pessoa que você disse que gostaria que estivesse perto de você, o porquê que ela não estava perto? Você sente que você perdeu o contato com ela? Ou ela não é tão próxima de você quanto você gostaria? Talvez a sua mãe ou seu pai, que é mais distanciado, te critica mais. Por isso você sente que você está perdendo esse contato, esse amor. Ou é um lugar que você viu? A partir daí você vai pedindo para o seu paciente continuar respirando, ele vai falando com você o que ele está sentindo. E agora se a gente tivesse que imaginar um lugar que tem um maior sentimento de perda no teu corpo. Você visualizando o teu corpo, qual é o lugar que você identifica que tem o maior sentimento de perda? E eu quero que você coloque a mão nesse lugar. Agora eu quero que você imagine qual é a sensação desse lugar. É uma sensação de vazio? Ou é uma sensação de coisas estranhas que estão ali? Qual é o sentimento que você tem quando você toca nesse lugar? Agora eu quero que você imagine a forma desse sentimento, se é um círculo, um quadrado, um triângulo, um oval, e a cor desse sentimento. Inspira fundo e vai soltando o ar. Se você tivesse que pegar agora essa forma, esse sentimento que você tem e tirar do seu corpo, segure com as suas mãos a dimensão que tem essa forma que você visualizou. E agora, o que te apetece fazer com essa forma? Deitar fora, colocar em outro lugar? O que te apetece fazer com isso agora? Faça o que você sente vontade de fazer. Inspira fundo, solta o ar e quando eu terminar de contar até 3, você abre os seus olhos. 1, 2, 3. Deixa os seus olhos voltarem lentamente. E agora quero que vocês me digam como que vocês foram sentindo isso. Foi muito interessante para mim fazer o exercício junto com vocês, eu não ia fazer, mas fiz junto com vocês e o lugar que veio para mim, me digam qual foi o lugar que veio para vocês. O lugar que veio para mim foi a minha perna e o sentimento que eu tive foi de vazio, de um afundamento. E a forma foi um oval, né, que eu peguei. E eu senti que era essa falta de poder cuidar de alguém desse colo, de poder estar pequeno, sabe. Fez muito sentido para mim esse sentimento aqui. Como que foi para vocês esse exercício? Como que vocês sentiram? Quero que vocês tragam aqui para mim, para eu poder continuar então, explicando um pouquinho sobre a importância de exercícios simples como esse. Se vocês não têm a biomicrohertz na mão, e se vocês
precisam ajudar pacientes de vocês com ansiedade e depressão, resumindo tudo que a gente foi fazendo hoje, ó, um coração, peso, losango preto. Fez sentido para você, terapeuta Ti? Quero que você coloca se fez sentido para você.